Por que o resistor Por que é o multímetro apita? Por que o transistor queima? Porque sim não é resposta. Olá, senhoras, senhores, senhoritas e companhia limitada. Eu sou o Washington aqui da Tarzan Soluções e Eletrônica e estou aqui para te convidar para assistir mais um vídeo com a gente aqui no nosso canal. Para você que ainda não se inscreveu no nosso canal, dá uma força aí para a gente poder subir o número de seguidores e manter esse vídeo e essa produção sempre acontecendo. Ativa o sininho também aí no teu vídeo para que você possa sempre receber notificações dos vídeos e conteúdos que a gente tem criado para vocês. Bom, o vídeo de hoje nós vamos tratar um pouquinho sobre um aparelho que é muito comum de se precisar no seu cotidiano, né? Muita gente chega aqui na Tarzan e pede pelo estabilizador. Eu preciso de um estabilizador. E agora? Bom, a grande pergunta que a gente faz para todo consumidor, não é? Sobre um estabilizador que ele precisa, é de cara, onde vai ser ligado? Por que que a gente precisa saber onde ele vai ser ligado? Porque existem dois grandes tipos, falando de forma bem bruta, vamos dizer assim, existem dois grandes tipos de estabilizadores. Os estabilizadores para uso de equipamentos eletrônicos e existe os estabilizadores para equipamentos que usam compressores, que usam motores, como geladeira, como freezer, refrigeradores verticais e assim por diante. Então, quando você vai comprar um estabilizador, ponto importante que você precisa saber é para que é que eu vou usar esse estabilizador? O que eu espero desse estabilizador na hora que eu vou comprá-lo? Bom, existem alguns pontos importantes do tipo místicos, vamos chamar assim, que o estabilizador resolve a vida para tudo. E não é bem por aí. Tanto esse estabilizador para motor, quanto esse estabilizador para uso doméstico de equipamentos eletrônicos, nenhum dos dois faz milagre. Tanto um quanto o outro tem características similares, apesar do tamanho de um ser maior que o outro. Pontos importantes que são comuns. Nenhum estabilizador garante 100% para você de estabilização da sua voltagem, da sua tensão na linha, porque eles também têm as restrições deles. Comumente, isso vem impresso nos manuais deles ou também vem escrito nas caixas, geralmente na tampa dos estabilizadores, como tem aqui, as informações de tolerância e de saída, o que fazem dele as especificações. Por que eu falo isso? Porque tem gente que mora, por exemplo, em zona rural ou está levando o estabilizador para uma zona rural e a estabilidade da energia na zona rural é muito diferente do que na zona urbana. Se bem que em cidades muito adensadas, na área urbana também você tem dificuldade de manter a estabilidade da energia elétrica oferecida pelas concessionárias. Então isso significa o que no frigir dos ovos? Isso significa que se você tem um aparelho que é sensível a essa oscilação de energia da sua tomada e você quer colocar um estabilizador, toma cuidado, porque nem sempre ele vai resolver o problema. Às vezes você comprando um estabilizador você vai ganhar dois problemas. E por que eu digo isso? Porque quando você pega um aparelho como esse, ele geralmente suporta uma variação de entrada de 6 a 10% na rede elétrica. Isso significa o quê? Significa que se ele oscilar mais do que 10% a energia elétrica na sua tomada, ele já não garante mais a estabilização do produto que você ligou nele, podendo inclusive danificar o estabilizador devido aos surtos que acabam acontecendo. Então tem gente que fala assim, eu quero o estabilizador para proteger o meu aparelho dos surtos. Legal, ele tem circuito para isso? Ele tem um circuito que contribui para essa proteção. Ele protege 100%? É difícil afirmar. Ponto importante que você, quando compra um estabilizador, precisa de saber é que o estabilizador, ele tem o sistema de terra, tem o terceiro pino dele, como esse daqui. Tem o terceiro pino e muitas vezes as pessoas tiram isso daqui. Você está perdendo a proteção contra descarga elétrica. Se você tem os três pinos, mas não tem um aterramento na sua casa ou onde você vai ligar o seu aparelho, você também é como se não tivesse esse pino. Então você está perdendo esse sistema de proteção que os estabilizadores oferecem. Eu vou abrir a caixa para a gente entender juntos um pouquinho melhor sobre esse aparelho.
Então, logo de cara, quando eu abro esse aparelho, eu tenho as informações descritas da especificação técnica dele, onde, por exemplo, ele fala que protege contra subtensão a partir de 91 volts, ou seja, se cair para 89 volts numa região que é 110 volts, ele já não garante mais essa proteção. Ele garante proteção contra sobretensões na linha de 110 até 140 volts. Mais do que 140 volts, ou vai estourar o estabilizador, ou ele não vai garantir a saída e pode danificar o seu aparelho. Na linha de 220, ele diz o seguinte: de 174 volts para cima, eu garanto a estabilidade na saída dele. Mas se ultrapassar 270 volts, ou esse estabilizador vai queimar, ou ele vai não suportar essa variação e acabar passando isso para o seu aparelho e danificar o seu aparelho. Ele fala que o rendimento dele é maior do que 90%, ou seja, o fator de potência dele é 0,9. De cara, eu não vou ter 300 watts disponível nele, eu vou ter aí 270 watts no máximo que ele suporta. Ele serve tanto para 50 Hz quanto para 60 Hz. Ele tem método de seleção quando você coloca na tomada automático, ou seja, ele é bivolt de entrada automático, e ele tem sistema de filtro de linha, que basicamente vai ser um sistema ali de proteção com varistores, talvez uma pequena bobina, para poder amenizar e filtrar a linha. Nada muito robusto, até pelo preço de um aparelho como esse, que deve estar na ordem aí variando de 150 a 200 reais, um aparelho como esse, não é? Você tem que imaginar que um aparelho que vai oferecer uma filtragem de linha de primeira vai custar muito mais caro do que isso, vai ser mais robusto do que isso. Bom, então quando a gente tira ele, aqui também tem algumas outras dicas que são importantes de serem lidas. E então, quando a gente abre esse estabilizador e a gente vai conhecer um pouquinho melhor sobre ele, a gente percebe que esse é um aparelho de entrada, né? É mais em conta. Ele vai ter 1, 2, 3, 4 pontos de tomada, um fusível em uma das fases somente ele possui aqui. Às vezes as pessoas chegam aqui na loja, tem 2 fusíveis dentro e a pessoa acaba achando que os 2 fusíveis estão protegendo as 2 fases quando são 220. E isso não é verdade. O fusível que está aqui nesse estabilizador protege apenas uma das fases. Se a descarga vier por uma outra fase, pode acontecer de danificar o aparelho aqui que você acaba de comprar. Outro ponto importante que se tem é aqui o botão. Nesse modelo é uma chave que vai acionar o sistema de microprocessamento desse estabilizador, e aqui o cabinho com 3 pontos de tomada 110 com um ponto de terra, que não pode ser arrancado, tá bem? Bom, o que eu preciso saber na hora de comprar o estabilizador? Além de saber qual é a variação que eu tenho na minha rede elétrica, que muitas vezes a gente acaba nem sabendo qual é o valor que a gente tem de variação, eu preciso saber qual é a potência do produto que eu vou utilizar. Então é muito comum a gente ver, eu quero um estabilizador para eu ligar no meu PC, no meu notebook. O que você precisa saber é a potência desse seu computador. Ela tem que ser menor do que a potência do estabilizador, já considerando o fator de potência desse estabilizador. Então, por exemplo, se eu tenho um PC que consome 500 watts, que é um PC gamer, por exemplo, eu não posso ligar ele nesse estabilizador, porque esse estabilizador suporta no máximo 270 watts. Então esse estabilizador não vai suportar, vai danificar o estabilizador. Agora, se eu tenho um notebook que consome, por exemplo, 60 watts, sim, eu posso ligar esse notebook aqui. Eu quero ligar uma impressora jato de tinta também. Posso ligar aqui? Posso ligar, porque uma impressora jato de tinta consome 15 watts, 20 watts, dependendo do modelo. Já uma impressora laser consome aí acima de 400, 500 watts. Eu não posso ligar ela nesse estabilizador, porque não vai dar certo. Washington, qual é a grande diferença quando a gente fala de estabilizadores microprocessados para eletrodomésticos, que são esses daqui, os grandes eletrodomésticos como geladeira, freezer vertical, compressor, e um estabilizador mais simples para produtos eletrônicos? A diferença está no sistema de funcionamento dele. A gente fala que esses estabilizadores aqui simples são estabilizadores com onda quadrada, eles não conseguem partir um compressor, por exemplo, que precisa que seja uma onda do tipo senoidal. Então, sempre que você for comprar um estabilizador, precisa saber para que serve. Se for para algum produto que possua motor ou compressor, você vai ter que usar
esse tipo de estabilizador, que é um estabilizador mais parrudo, com sistema de onda senoidal. Custa muito mais caro do que um estabilizador convencional. Mas se for por um equipamento, um aparelho de som, um aparelho de computador, uma impressora, um carregador de celular, produtos simples, eletrônicos que não possuem motor, você pode ligar nesse estabilizador que você vai ficar muito bem. Obviamente, respeitando sempre o limite de potência que você tem, tanto para esse estabilizador quanto para um estabilizador maior. Acho que essas são as grandes dicas que eu deixo para você na hora de você comprar, ou você que vende aí estabilizador, saber um pouquinho melhor de como é que você orienta o seu cliente, beleza? É isso aí, pessoal. Continuem assistindo os vídeos da Tarzan. A gente tem sempre como missão levar os vídeos com muito conteúdo para poder orientar vocês. Sempre que vocês precisarem, pode consultar a Tarzan Soluções em Eletrônica, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.